nosso convidado para a entrevista desta edição é o procurador Augusto Rossini, que acaba de ser conduzido à condição de secretário do Conselho Superior do Ministério Público. Doutor, uma grande satisfação recebê-lo aqui. E a primeira pergunta não poderia ser outra. Por que o senhor aceitou o desafio de assumir a secretaria do Conselho Superior, doutor? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar contigo, conversar com quem nos assiste. A expressão desafio, o termo desafio, ele é bem posto na sua pergunta. De fato, é um desafio, não é? Faltando somente 4 meses para o encerramento do mandato, assumir a secretaria que vinha sendo muito bem tocada, muito bem realizada, né, os trabalhos atinentes dela pelo doutor Oleno Ricardo Scocuglia e com a vice, doutora Joiese, que ambos prematuramente se aposentaram, por conta de todas essas circunstâncias que nós estamos acompanhando. É desafio, porque manter a qualidade é desafio, e também é desafio para que o legado desse mandato se fortaleça e se efetive. Perfeito. Tá? Agora, a prática desse ano, 1 ano e 8 meses, também nos permite consolidar tudo que começara, né? E com calma, os projetos que nós conseguimos efetivar estão dando seus frutos, enfim, e preparar o Conselho Superior para que os novos conselheiros, e a disputa me parece já acirrada, já iniciada, sejam acolhidos e recebam um conselho, como sempre foi, mas com já o tempero desse mandato também. E ao tempero, me permita, da tecnologia, né? Sem dúvida. É isso que é o tempero desse mandato. Doutor, as sessões do Conselho são transmitidas ao vivo. Por que os senhores tomaram esta decisão? Primeiro que a transparência, veja, é princípio constitucional, é regra. Quando você fala em transparência, não é para ser só conteúdo programático de uma norma, tem que efetivar. E esse foi o desejo da chapa que foi vitoriosa, né? De 6 cargos nós conseguimos eleger 5. Então, essa transparência era um desejo, a classe votou e foi uma entrega. Nós queríamos fazer essa entrega, né? Com as transmissões online, foi um desafio inclusive para aqueles membros da instituição um pouco mais intranquilos com a tecnologia, mas todos percebemos que foi um bom avanço, uma boa conquista. Houve só ganhos, né? Com certeza. Né? O próprio colegiado se adaptou, não é? As discussões são mais objetivas, mais claras, houve um enxugamento, com o uso do BVA, que é a biblioteca virtual, hoje nós conseguimos fazer decisões em bloco, conseguimos fazer muitas coisas que a tecnologia permite. A transmissão pela internet, eu acho que foi a maior conquista. E a despeito de todas as explicações que possam ser dadas, eu acho que hoje haver 3 chapas para concorrer ao Conselho, muito se deve a essa transparência, porque, sem dúvida alguma, é o órgão, né, da administração superior que todas as semanas está acessível, não só em tempo real, mas também o acervo no YouTube, né, ele também permite que o colega acompanhe. E veja, não é só o colega, todos os interessados também. Nós recebemos muitas solicitações de inclusão em pauta de casos do interior que os advogados muitas vezes se deslocavam com dificuldade, de maneira onerosa, para cá. Os próprios colegas também, os membros do Ministério Público, que têm os seus inquéritos civis instaurados com recursos ou em deferimento de representação, enfim, têm interesse, eles também acompanham. E acompanham também na movimentação de carreira. Ou seja, essa transparência para em todos os sentidos foi positiva e está sendo proveitosa. Espero que para o futuro ela seja muito mais efetiva. Exemplo, isso nós queríamos fazer, mas tem a estrutura montada. A sustentação oral à distância. Sem dúvida. Isso é importante, incorporar as ferramentas e a cultura, o regimento que nós já
eu fiz parte da comissão de alteração do regimento interno, juntamente com o doutor Rochel e com o doutor Eduardo Del Campo, contempla isso. Já podemos, assim, se aprovado o estatuto, o regimento novo, nós já podemos rapidamente implementar. Perfeito. Doutor, o senhor nessa resposta citou aí a avaliação dos inquéritos civis, a questão da movimentação da carreira. Nós somos assistidos não só pelos integrantes do Ministério Público, mas também pelo público em geral, que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, pela TV. Eu gostaria que o senhor rapidamente explicasse quais são as atribuições do Conselho para quem não tem tanta familiaridade com o Ministério Público, doutor. Primeiro, eu convido que aquele que tiver uma curiosidade efetiva, concurseiro, a sociedade, assista às sessões. Porque na sessão, a própria sessão, a dinâmica da sessão já indica quais são as atribuições. De manhã, das 10h30 até meio-dia, nós fazemos a parte administrativa. Ali nós temos a análise de procedimentos, por exemplo. Essa semana nós tivemos que convalidar um afastamento cautelar de um colega, nós temos a movimentação de carreira, nós temos as autorizações para estudo, as autorizações para viagem ao exterior, para curso. Nós temos uma série de questões administrativas e, notadamente, a movimentação de carreira, remoções, promoções, etc. Então, a parte administrativa, ela tem esse aspecto. Cuidar fundamentalmente do ir e vir do colega na sua jornada pelo Ministério Público, na sua jornada funcional, né? Os incidentes que são próprios do Conselho, e à tarde, só para fazer um paralelo, tentando explicar para quem nos vê de uma maneira mais fácil, que seria melhor pegar a lei aqui, mas ler a atribuição, mas isso não significa que as pessoas vão entender, porque comunicação não é o que eu digo, é o que o outro recebe. Sem dúvida. Então, olhando a sessão à tarde, das 2 em diante, nós vamos verificar que ali são julgados casos. Primeiro são homologados, nós somos divididos em 2 turmas, nós temos a reunião de turma, na verdade a reunião de turma é no final, mas vou falar dela. São as homologações rotineiras. Cada procurador, conselheiro, recebe 200, 300 inquéritos ali, mais ou menos por semana. É um acervo muito grande, porque todos os inquéritos do Estado de São Paulo, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que são arquivados, tem que passar por lá. Os termos de ajustamento de conduta, para que tenham efeito jurídico, sejam considerados, passam pelo Conselho. Então tem a parte das turmas, que são 2 turmas, e tem a parte do pleno. No pleno, são votados os recursos contra o indeferimento de representação, o cidadão, a cidadã faz uma representação ao Ministério Público, o promotor de difusos, especialmente de difusos, habitação, urbanismo, patrimônio público, etc., infância, direitos humanos em geral, ele analisa e ele entende que não tem ali atribuição ou não tem motivos, não tem justa causa para ser instaurado um inquérito civil, mas a parte não aceita esse argumento, ela pode recorrer, tem 10 dias para recorrer, conforme o ato 484 de 2006. De outra parte, aquele que é investigado, que tem uma portaria baixada e tem seu nome incluído no rol dos investigados, tem 5 dias para recorrer. E também esse recurso é dirigido ao Conselho Superior. É nomeado um relator e este relator submete ao pleno a decisão. Nós, praticamente na maioria, lemos as emendas e as emendas elas resumem e aí nós decidimos. Os casos polêmicos, mais polêmicos, que há divergência, nós debatemos, e o debate é público, todos podem assistir. Sem dúvida. É verdade também que ali os advogados, e não só os advogados, ainda o regimento permite que as partes façam sustentação oral. Então, no julgamento, se a parte interessada, quer investigado, quer representante, tem interesse em fazer uso da palavra, terá 15 minutos regimentalmente para fazê-lo. Perfeito. Só pelo resumo que o senhor fez, a gente chega à conclusão que as tarefas são enormes. Como é que está sendo essa experiência? Rapidamente, doutor, que o nosso tempo, infelizmente, está terminando. Como é que o senhor avalia essa sua passagem pelo Conselho? Eu relutei muito em me promover a procurador de justiça, porque eu tenho 30 anos de carreira. Esse mês de julho, exatamente dia 13 de julho, nós completamos a minha turma 30 anos. Então, eu já tive algumas experiências, tanto dentro da carreira, como assessor, coordenador de centro de apoio, como fora da carreira, diretor-geral do DEPEN, secretário-geral da administração da Assembleia Legislativa. Mas nada como o Conselho Superior. Ali, o Ministério Público, você percebe, e a riqueza que eu acho que
a maior experiência foi ver o quão grande é a nossa instituição, o quão são competentes os promotores que trabalham nos rincões do Estado. E eu olho para o colega que está lá na divisa, todos os colegas. Então, nós analisamos e percebemos a luta que aquele promotor, aquela promotora, ele trava naquela trincheira da comarca dele. Nós temos profissionais, assim, excepcionais. A grande maioria, a avassaladora maioria, é de gente comprometida, de gente trabalhadora. Tá? Lógico que tem alguém que tergiversa, mas isso não é nosso problema, é problema da corregedoria. Mas a maioria mostra a força. Por isso que o Ministério Público ainda é, e será, e permanecerá sendo, essa instituição forte. Outro legado que também, assim, olhar a instituição de um outro prisma, né? Uma perspectiva da administração superior, da movimentação de carreira, isso engrandece, você acumula conhecimento para outras oportunidades, quando volta para a procuradoria trabalhar na atividade fim, você volta enriquecido, você volta fortalecido, porque você percebe que faz parte de um time muito poderoso, muito forte, muito coeso. Nós temos as nossas divergências, e é do negócio, faz parte da democracia a divergência, mas naquilo que nós convergimos, no interesse público, na defesa do interesse público, na defesa da sociedade, dos mais desvalidos, eu tenho certeza aí, e eu posso dizer com boca cheia, que me orgulho demais de ter sido conselheiro e mais ainda de ser membro dessa instituição que eu tanto amo e carrego no meu peito de maneira muito forte também. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.